E aí, filósofos de boteco, como vai? Aqui é o Rick Teu trazendo mais um episódio do nosso podcast para vocês. E hoje a gente vai falar de uma mulher que não tinha medo de polêmica. Ayn Rand é uma filósofa, uma pensadora russa que se mudou para a América, né, para os Estados Unidos e se tornou uma das vozes mais importantes do liberalismo, defendendo individualismo radical, egoísmo como virtude e o capitalismo sem restrições. Ela criou uma filosofia chamada objetivismo, que influenciou desde a cultura pop até a política e o pensamento social. Será que a gente consegue entender por que ela é tão amada e também tão odiada ao mesmo tempo? Vamos tentar descobrir e conversar sobre a vida e obra dessa pensadora. A Ayn Rand, ela nasceu em 1905, lá na Rússia, e ela faleceu em 82 nos Estados Unidos já. Ela viveu a Revolução Russa, o comunismo, e depois se mudou para a América, onde se tornou uma das grandes defensoras do capitalismo e do individualismo. A Rand era uma mulher que não se conformava com as ideias dominantes. Ela criticava o coletivismo, o altruísmo ou qualquer coisa que limitasse a liberdade individual, limitasse o indivíduo, a pessoa humana. E aí que ela escreveu romances e ensaios que viraram clássicos, como A Nascente e A Revolta de Atlas. E agora que vem uma das ideias mais polêmicas da Ayn Rand. O egoísmo é visto por ela como uma virtude, né? Em quase toda a história da filosofia, quase toda a história da moral humana, egoísmo sempre foi visto com maus olhos, como uma atitude de uma pessoa baixa, de uma pessoa mesquinha, de uma pessoa canalha, atitude de vilões, né? O egoísmo é sempre é, criminalizado no sentido da moral, né? No sentido de devemos evitar o egoísmo. Para ela, não. O egoísmo é uma virtude, é algo que devemos exercer, é uma prática para a felicidade, uma prática para o bem, uma prática que devemos seguir como lei moral. Ela dizia que o altruísmo, a ideia de que você deve se sacrificar pelos outros, é uma fraqueza, é uma deturpação da ordem natural. Para ela, a verdadeira virtude é o egoísmo racional, que é a busca pelo próprio interesse, pela própria felicidade, sem se preocupar com os outros, sem levar em consideração os outros. Ela acredita que quando cada um cuida de si, a sociedade como um todo se beneficia. Ela bebe bastante da fonte do Adam Smith, né, da mão invisível, né, do egoísmo como algo inato e racional que talvez de forma indireta ou implícita, beneficia a todos, né? O padeiro, ele me dá o pão não porque ele é altruísta e quer matar minha fome, mas ele quer o meu dinheiro, ele é interesseiro, ele tem um egoísmo racional. Mesma coisa o sapateiro, mesma coisa o cara que faz a roupa, o cara que faz computadores, todos fazemos coisas não para ajudar os outros em primeira ordem, né? Eu não vendo meu serviço porque eu quero ver o outro bem, o outro feliz. Eu quero o dinheiro, eu preciso me sustentar. Então, esse egoísmo racional em todos querendo melhorar a si mesmo, né, utilizando os outros como meios, faria com que a sociedade como um todo se beneficiasse dessas relações mútuas, essas relações, essa mãe invisível smithiana, né, esse funcionamento desse capitalismo tradicional em que todos egoístas, todos utilizando o lucro e a racionalidade técnica, chegariam a benefícios um para o outro de forma indireta, no qual eu conseguiria o pão, conseguiria o sapato, conseguiria o celular, conseguiria a roupa, sem que eu precisasse que o padeiro, o vendedor de roupa, que o sapateiro fossem altruístas. Eles só precisariam ser egoístas de querer a minha grana e eu, entre aspas, egoísta de querer o sapato e sacrificar a minha grana para conseguir isso. E isso é totalmente atual, isso é totalmente algo que tem a ver com a gente, né? Porque a gente vive num mundo onde o altruísmo ainda é visto como uma virtude, mas também onde o individualismo está cada vez mais forte, né? Essa dialética altruísta, coletivista, egoísmo individualista está bastante em evidência, né? O individualismo que outrora é, estava meio que jogado de lado voltou com bastante força. Será que a gente
está vivendo ou não está vivendo uma sociedade onde o egoísmo é mais valorizado do que a gente gostaria de admitir? Será que a Rand conseguiu de fato colocar em voga as ideias dela, colocar na nossa moralidade, na nossa ação, o egoísmo racional e virtuoso? Será que a gente precisa de mais altruísmo ou será que o egoísmo pode ser a solução? Qual será o caminho que devemos tomar? Uma outra contribuição da Rand é que ela é uma defensora ferrenha do capitalismo laissez-faire, né, do capitalismo clássico. Ela acreditava que o mercado, né, o livre mercado, que a ordem espontânea, sem interferência do Estado, era a única forma de garantir a liberdade individual e o progresso. E aí ela criticava qualquer forma de intervenção estatal, coletivismo, burocracia, comitê soviético, comitê cubano, qualquer coisa que fosse burocrática, intervencionista. Essa intervenção estatal de impostos, regulamentações, programas sociais, para ela o Estado só tinha que existir para proteger direitos individuais, a vida, a propriedade, a liberdade. Ela bebeu bastante dos liberais clássicos, de Adam Smith, John Locke, David Ricardo, né? Ela não gostava dessa ideia de você ter uma vida totalmente controlada ou cerceada pela força da mão de ferro do Estado. E hoje a gente vive num mundo onde ainda existe o debate sobre Estado e mercado, né? Sempre está muito acirrado, sempre está bastante pegando fogo, né? Tem os liberais, né? Os libertários que defendem maior liberdade, maior foco no mercado. Tem os progressistas, os intervencionistas, aqueles que focam no estado de bem-estar social, ou até mesmo num estado socialista, num estado bem mais ativo, onde ele deveria não só focar na vida, liberdade e propriedade, mas em promover ações e políticas públicas. Será que a gente precisa de mais mercado ou a gente precisa de mais Estado? Essa é a dialética que a Rand pende para um lado, mas que ainda está em debate hoje e provavelmente vai ser o debate talvez nuclear, basilar de qualquer filosofia política e de políticas públicas. Será que a gente consegue viver numa sociedade onde o individualismo e o coletivo coexistam? Será que é possível ter uma sociedade em que o egoísmo vija, né? Ele tenha vigência, mas que não torne o indivíduo um átomo isolado, ostracizado, em que não consegue ter relações? E agora que vem uma parada um pouco mais filosófica da Rand, que é o objetivismo, porque ela afirmava que a realidade é objetiva e que a razão é a única forma de conhecer a realidade e que o ser humano deve viver de acordo com a razão, sem se deixar levar por emoções ou dogmas, né? Ela gostava de afirmar que não importa o que você pense, a realidade é o que ela é, você goste ou não, e você lutar contra isso é uma atitude antifilosófica e irracional, né? Tentar fugir do que é a razão, do que é o real. E ela defendia que a verdadeira moralidade é baseada no próprio interesse racional, né? Novamente o egoísmo, que a verdadeira felicidade vem da realização pessoal. Ela enxergava que isso era quase que uma lei racional objetiva da realidade, que isso é algo que não tem como você fugir, está escrito na essência das coisas, né? Ela como uma boa aristotélica, né, de essência, de substância, de uma ordem racional, enxergava isso. Porque hoje a gente vive, né, e isso é bastante interessante se colocar em pauta, né? Hoje a gente vive num mundo, numa sociedade em que as emoções, as opiniões, dogmas, o sentimentalismo talvez fale às vezes mais alto do que a razão, né? Eu me recordo dos dois episódios, por assim dizer, que eu trouxe para vocês já há um tempinho, né? Do Richard Weaver, sobre ideias terem consequências, sobre o Theodore Dalrymple com Podres de Mimados, e talvez até mesmo o episódio de Jordan Peterson, onde emoções, as bravatas sentimentais, né? As inclinações, os afetos, às vezes falem mais altos do que provas lógicas, racionalidades e deliberações técnicas, né? Será que a gente precisa de um pouco mais de objetivismo, de razão, de objetividade,
de lidar com a realidade como ela é e não como gostaríamos que fosse ou gostaríamos de sentir? Será que a gente consegue viver de acordo com a razão ou estamos condenados a viver num mundo de emoção, de aparências, de opiniões, né, de inclinações no nosso eu para lidar com o mundo? Será que às vezes não colorimos demais um mundo que é cinza? Essa é uma questão que a Rand coloca e que talvez até hoje tenha essa problemática em voga, né? Muita gente, né, que também critica a Rand pelo seu radicalismo, né? Essa defesa intransigente do egoísmo e do capitalismo sem restrições. Além disso, falam que essa filosofia dela radical talvez não seja a solução, né? Que esse individualismo é muito controverso, que esse egoísmo talvez seja mais nefasto do que produtivo. Será que a gente precisa cair de vez no egoísmo, cair de vez nesse objetivismo, ou a gente pode buscar outras soluções mais coletivas, de mais inclusão, um pouco mais de racionalidade comunicativa, né? Mas independentemente da sua crítica ou da sua visão sobre a Rand, ela tem ideias bastante controversas que são muito relevantes e que devem ser trazidas à tona, né? Colocá-la para escanteio é uma atitude irracional, seja da ótica objetivista, seja de qualquer outra ótica, né? Quando a gente tenta discutir liberdade individual, livre mercado e papel do Estado, enxergar a realidade com a razão ou com outra ferramenta, né? Com os sentidos, com a sensibilidade, com a emoção, né? O papel, né, do conhecimento, o papel da realidade como um todo, tudo isso tem a ver com a obra da Ayn Rand. Tudo isso ela tenta trazer, né, seja nas obras filosóficas, seja nos romances, como A Revolta de Atlas e A Nascente. Será que a gente consegue ter um equilíbrio entre individualismo e coletivismo, entre razão e emoção, né? Parafraseando até mesmo a música do Enes Gero, entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Será que existe um caminho entre o objetivismo e as doutrinas não objetivistas, em que a razão não é soberana na compreensão da realidade, onde o egoísmo não é a pedra basilar da moral? Então, esse é o problema, a problemática que é colocada quando trazemos a Rand, que ela nos faz pensar sobre a liberdade, sobre o indivíduo, sobre a razão, sobre a moral, sobre tudo que cerca a conduta e metas da ação humana. Será que o egoísmo, né? Você acha que o egoísmo é mesmo uma virtude? Ou ele é um vício, ou ele é um defeito? Será que a gente consegue viver numa sociedade onde o individualismo é valorizado e não discriminado? Ou será que devemos viver numa sociedade onde o coletivismo, o bem comum e o sacrifício pelo outro devem ser o norte? Deixe aí nos seus comentários a sua opinião, curta, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e até a próxima. Não esqueça de refletir sobre o seu egoísmo. Até mais!